Boa noite a todos, bem-vindo ao nosso programa Espiritismo Fácil, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é como que a gente consegue identificar que há um espírito obsessor próximo de nós, ao nosso redor, ou no ambiente que a gente está. Para que nós possamos então entender e compreender como funciona esse relacionamento, essa influenciação que os espíritos nos atribuem, é essencial que nós entendamos que é o seguinte, que conforme a obra O Livro dos Médiuns e também a Revista Espírita de 1861, na edição janeiro, fala ali o seguinte, que todos nós somos médiuns. Se todos nós somos médiuns, nós temos então a capacidade de interagir e sofrer influência do plano espiritual. Então é essencial que nós compreendamos dessa forma, certo? Além disso também, é essencial que nós saibamos que a nossa mente, ele produz uma corrente mental, um campo mental, que vai vai trabalhar com eletromagnetismo, fazendo com que esse eletromagnetismo que dê a interação, a interatividade entre um ser e o outro. É ele que é capaz então, de criar uma força, né, que atrai o interesse dos espíritos. Dessa forma, a gente pode compreender, então, entendendo que nós todos somos médiuns e que há uma interação eletromagnética entre os dois planos ou os dois lados da vida, é essencial que nós compreendamos, então, que esse mundo, como nós conhecemos atualmente, ele vibra totalmente de acordo com o nosso pensamento, nossas ações, nossas atitudes. Então, é interessante que a gente saiba também que na primeira obra da obra kardeciana, que é o Livro dos Espíritos, fala o seguinte, que na questão 459 e na questão 460, temos ali então duas questões muito importantes que os Espíritos respondem para nós, falando que todos nós somos influenciados e todos nós somos dirigidos mais do que a gente imagina, e que nossos pensamentos e os pensamentos dos Espíritos se confundem, e às vezes a gente não consegue saber quando que é nosso pensamento e quando que é o pensamento do plano espiritual. É importante que a gente entenda que essa percepção a gente vai entendendo e compreendendo no decorrer do nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, nosso estudo, né, que é muito importante a gente fazer um estudo de nós mesmos, e o estudo vem da parte espiritual, que isso nos dá então conhecimento para identificar quando a gente está sofrendo um assédio, um ataque espiritual, ou quando a gente tem algum espírito que esteja no ambiente. Vou passar para vocês agora algumas sensações, alguns sintomas que a gente pode perceber. Tá? Então, um sinal que a gente possa sentir é a mudança de humor, que é uma mudança brusca e repentina de humor. Muitas pessoas estão ali felizes, estão alegres, estão bem, e do nada ou começa a sentir uma euforia, uma angústia, uma ansiedade, ou uma tristeza, ou uma agressividade, né? Tudo essas informações que a gente recebe através do magnetismo do espírito ou do pensamento que ele produz, ou até da sua aproximação, nos influencia a tal modo que a gente, ao receber pela mediunidade, né, essa influenciação, a gente acaba sentindo triste, acaba sentindo as mesmas sensações que ele está carregando naquele momento. Então, dessa forma, é importante que a gente compreenda que nós estamos passando então, por um momento difícil, um momento que é uma interação com o mundo espiritual inferior. Porque é essencial que nós saibamos ter o controle para não deixar que o mundo espiritual inferior nos influencie de tal maneira que a gente consiga sair da nossa frequência. Outra sensação que também a gente pode sentir é agressividade, é sentir raiva, sentir desespero, chorar do nada, começar a ter um choro, né? Aquele choro compulsivo. Então, todas essas sensações são muito peculiares que a gente consegue perceber quando a gente está bem, quando a gente está se sentindo bem, se sentindo feliz, e do nada, né, venha muito ao encontro do que a gente falou anteriormente, da mudança brusca de humor, a gente começa a chorar, a gente começa a se desesperar, ter raiva do nada de uma pessoa, de uma situação que a gente viu, que a gente presenciou ou que a gente participou. Tudo isso aí são questões que nós precisamos pensar e meditar para a gente não cair nesse tipo de energia. Outro sintoma que é muito importante que a gente saiba é um sintoma que muitas pessoas relatam, que é o calafrio, que é a sensação de frio também que a gente sente quando a gente adentra um ambiente. Do nada vai se sentir um frio, né, um calafrio na coluna, aquele arrepio, né? E isso aí é um indicativo que há naquele ambiente espíritos que estão desarmonizados com
com o universo. Nós precisamos ter sempre pensamento positivo, ter cautela para não deixar se influenciar com esse tipo de sintonia. Além desse sinal, temos também outras sensações que são, por exemplo, o pensamento negativo. A gente está ali pensando uma situação, a gente está lendo um livro e do nada vem um pensamento que não tem nada a ver e que não colabora com o raciocínio e a lógica daquela leitura que a gente está fazendo, ou de um vídeo que a gente está assistindo, ou de uma palestra que a gente está acompanhando. Então, nós precisamos ter controle da nossa mente, do pensamento. Quando vier um pensamento negativo, um pensamento ruim, um pensamento que você não está esperando, que não seja bom, você troca esse pensamento por um pensamento bom. Inverte esse pensamento, faça com que o pensamento seja muito bom. Outros sintomas que a gente pode trabalhar aqui e abordar é o sintoma do vício químico. É importante que a gente entenda então, que esses vícios podem causar dificuldades na nossa vida, possam trazer então espíritos que estão de acordo com esse tipo de vibração, que buscam esse tipo de energia. Tudo isso aí é importante que a gente tenha em mente, certo? Outro sintoma que é muito interessante a gente abordar aqui é a agressividade, é a depressão, se sentir triste, com aquela tristeza muito profunda, né? Tudo isso aí faz parte também e faz com que os espíritos que estejam ao nosso redor se sintonizem conosco. Assim como o sexo exacerbado, que sexo que é descontrolado, você faz com qualquer pessoa, né? Sem amor, sem nenhum tipo de relacionamento mais profundo e mais fixo, né? Outra situação também muito importante e interessante a gente abordar aqui é que algumas vezes os espíritos obsessores utilizam familiares, utilizam parentes, amigos, colegas de trabalho, pessoas que são transeuntes na via, né? Seja no trânsito, seja você caminhando na rua, criam situações, criam circunstâncias que fazem que você se desespere, que você abaixe sua sintonia vibratória e com isso você então faz aquela sintonia, aquela sincronização, aquele elo de ligação com o plano espiritual inferior. Então é muito interessante, muito importante que a gente faça sempre, siga a dica de Jesus, aquele ensinamento muito importante que é vigiai e orai. Porque se a gente vigiar e orar, a gente não vai cair tão cedo assim, ou tão fácil, nas arapucas, né, nas emboscadas que o mundo espiritual inferior nos causa e nos traz no dia a dia. Então, se a gente se manter a mente equilibrada, a mente tranquila, a mente elevada no bem, com otimismo, com bom ânimo, com bom humor, todas as coisas que a gente vê no dia a dia, todos os percalços, as dificuldades, obstáculos que nós temos no dia a dia, com isso a gente consegue então ter uma vibração muito elevada, no qual a gente não consegue então abrir portas e nem janelas para que o mundo espiritual inferior adentre nosso campo vibratório, nossa mente, nossa situação no dia a dia. Isso vai fazer com que a gente consiga manter esse padrão vibratório, manter esse padrão de elevação, e será muito difícil que o plano espiritual inferior consiga acessar a gente, consiga nos induzir e nos dirigir para as atividades que eles querem, né, no mal ou na ignorância. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilha, divulgue para seus amigos e eu te vejo então no próximo programa. Até mais!